Para mandar a delegação brasileira para a Olimpíada de 1932 em Los Angeles, o governo descolou um navio. E além dos atletas, essa embarcação carregava 50 mil sacas de café que deveriam ser vendidas nos portos em que o Brasil parasse e nos Estados Unidos para atenuar os gastos de enviar a galera para lá. E não foi só isso não. Os barcos, para atravessar o Canal do Panamá, tinham que pagar ali um pedágio. E para que o navio não pagasse pedágio, teria que fazer com que ele fosse militar. Instalaram 2 canhões em cima desse navio que levou a delegação brasileira. E os panamenhos, que não eram otários nem nada, não acreditaram muito na história e exigiram dinheiro que pagasse mesmo. E o navio ficou parado ali por alguns dias até que a grana chegasse do Rio de Janeiro. Bom, essa é uma das milhares de curiosidades que você vai encontrar na segunda edição, que está sendo lançada agora, do Guia dos Curiosos Jogos Olímpicos. Né? E para falar sobre ele, nós trouxemos aqui no estúdio de Isto É Online o Marcelo Duarte, que é o curioso mor da nação, assim. Né? E eu começo o meu bate-papo com ele. Marcelo, é o seguinte, conta para o nosso leitor como é a sua convivência com o esporte, assim, tanto como jornalista quanto como editor. Bom, meu primeiro emprego jornalístico foi na revista Placar, né? Então eu vivia mergulhado em esporte. Mas, na verdade, no tempo de faculdade, eu criei um jornalzinho na faculdade que falava de esportes também. Então era uma coisa de paixão de menino, né? Todo menino ama esportes, ama futebol. 3 anos depois da minha chegada na revista, a revista resolveu fazer a cobertura dos Jogos Pan-Americanos de Indianápolis. E aí foi a minha primeira cobertura internacional. E aí me mandaram já no ano seguinte fazer a primeira Olimpíada da minha vida, que foi de Seul em 88. E aí eu me encantei tanto com aquilo. Tudo que está aqui é levantamento seu, assim, ou você montou uma equipe para apurar tudo isso aqui? Isso aqui é tudo meu. Agora, eu não trago no livro as minhas experiências pessoais. Mas tem informação aqui que você viu. Sim. Por exemplo, eu falo aí do Aurélio Miguel, ele estava lutando com um kimono, que ele tem um nome no meio, que é Fernandes, né? E todo lutador põe um nomezinho. Ele estava Aurélio Miguel, mas tinha um Fernandes. E aí eu, logo depois da competição, fui perguntar para ele por que estava Fernandes. E aí ele contou a história da mãe que tinha falecido, e ele estava fazendo uma homenagem, que era o sobrenome da mãe. Isso foi uma coisa que eu perguntei para ele. Está aí também a história do... O que ele fez depois de ganhar a medalha? Ele falou, olha, eu enchi a banheira, coloquei a medalha na frente da banheira, fiquei tomando banho olhando para a medalha. Isso foi uma coisa que ele me contou depois, no dia seguinte. Então tem algumas coisas que são frutos de reportagens minhas, além de pesquisa em livros. As primeiras Olimpíadas, sem eufemismo, era uma zona, né, cara? Então, as pessoas elas precisam entender que a Olimpíada que a gente vê hoje é muito diferente daquela Olimpíada que a gente... né, de 1896, quando a coisa começou. Eu nem vou ainda para as Olimpíadas antigas, né? Estou falando das Olimpíadas da Era Moderna. Tem inúmeros casos de turistas que estavam passando pela cidade. O que está acontecendo aqui? Estou fazendo uma competição, posso... Né? Um turista australiano que entrou numa prova lá de 800 metros ganhou uma medalha de ouro. Outro que a equipe de tênis da Inglaterra estava desfalcada. Aí falou, você quer jogar? Quero, vem aí. Tinha gente que cortava o caminho, né? Tem um francês que ganhou a maratona e foram descobrir que ele tinha cortado o caminho porque ele trabalhava com entrega de pão e ele sabia os atalhos. A primeira medalha do Brasil, Guilherme Paraense, no tiro, na viagem, né? Eles fizeram uma viagem, um trecho da viagem para chegar na Antuérpia, num vagão descoberto, e a arma estragou, né? Tomando chuva, areia, não sei o quê. Ele teve que pedir a arma para os rivais emprestada. Né? Falou, olha, a minha não está funcionando. Então, ele ganhou a medalha com uma arma emprestada de quem perdeu. Também a gente tinha, no começo, umas provas que eram totalmente absurdas, né? Natação com obstáculos. E isso é uma história já de 1920, né? Fizeram prova de tiro ao pombo, né? E a reação das pessoas foi tão grande, né? Tinham 55 inscritos, só 4 apareceram, porque todo mundo começou a massacrar que ia ter tiro ao pombo. A gente teve prova olímpica de cabo de guerra, né? Que é aquela brincadeira que você faz em acampamento. E tem casos, por exemplo, no futebol, que tinha país que entrou com 2 times, quadro A e quadro B, né? Porque não tinha uma quantidade ainda suficiente para fazer. E tem coisas aí em Olimpíadas, pegando pelo lado da curiosidade, né,
que as pessoas costumam perguntar muito da questão do nome gol olímpico no futebol, né? Quando você faz o gol de escanteio direto. E isso é uma homenagem à seleção do Uruguai, né? Foi um uruguaio que fez esse gol pela primeira vez, e o Uruguai tinha sido 2 vezes campeão olímpico de futebol. Então daí é que se batizou o gol olímpico quando alguém faz o gol direto do escanteio. O que você descobriu que mais te surpreendeu? Você vai pegar, assim, pegando pelo lado mais bizarro que tem, né? Primeira delegação da Índia que foi jogar hóquei sobre a grama nos anos 60, eles foram jogar de turbante, né? É uma coisa, não sei se é bizarro, mas é cômico, é engraçado, é divertido. Tem muito caso, por exemplo, de gente que foi atleta, depois vira roteirista de Hollywood, por exemplo. Tem o Johnny Weissmuller, que virou o Tarzan mais famoso do cinema. Esse é um caso clássico também, esse todo mundo conhece, né? Ele é um nadador excelente e depois virou um ator famosíssimo, né? Você tem a Ida dos Santos, uma brasileira que tem uma história de vida super complicada tal, e foi disputar a prova de salto em altura, e nem a delegação dava importância para ela, dizendo, vai lá, a gente está esperando para o almoço, tipo, você não vai passar da classificatória. E ela terminou em 4º lugar. Tem um outro tipo de colaboração que é tão curiosa quanto, assim, que são de atletas femininas, voluntariamente ou involuntariamente, que são homens constituídos, né, e competem entre as mulheres. Um caso célebre assim, é da Stella Walsh, né? A polonesa mudou, virou americana, mudou para Stella Walsh, não vou lembrar o nome dela em polonês, mas depois assassinada. Né? Tem inúmeros casos. A gente teve, mais ou menos nessa linha, né, das coisas dos testes hormonais, a Edi Nancy, do judô, que pediram testes para sentir a feminilidade dela ou não. Marcelo, muito obrigado mais uma vez. Obrigado pelo convite. E você, meu querido, minha querida, se você é curioso que nem eu, assim, e está interessado, né? Londres está aí, batendo na porta, dá uma passadinha numa livraria, leva o Guia dos Curiosos para casa e eu tenho certeza que você não vai se arrepender. É isso aí.